Bom dia, meus amados e amadas. A minha saudação a você em nome de Jesus. Amém. Hoje é quarta-feira, 29 de novembro de 2023. Uma palavra aqui para nós estarmos refletindo sobre ela. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, capítulo 4, versículo 41, diz assim a palavra de Deus: E eles, possuídos de grande temor, disseram uns aos outros: Quem é este, que até o vento e o mar lhes obedecem? Amém. Esse contexto, naturalmente, é o contexto onde Jesus está ensinando aos seus discípulos e pregando para todas as pessoas que quisessem ouvir a sua palavra. Então Jesus está ensinando, e ele está ensinando ali através de parábolas. No capítulo 4 tem várias parábolas ensinando ali. E no final do capítulo, Jesus manda os discípulos lá, vão passar para o outro lado do barco, e começa aí uma tempestade, tá certo? O que é uma parábola? A parábola, ela é uma história contada por Jesus que revela uma realidade do reino de Deus. Amém? Dito isso, eu quero trazer aqui alguma orientação a respeito desse texto, para nós pensarmos, refletirmos sobre a palavra de Deus. Amém? E a primeira coisa que eu vou dizer é que todo ser humano é limitado e precisa de Deus. Como é que eu enxergo isso no texto? Diz que os discípulos possuíam de grande temor. Ora, os discípulos estavam num barco, eles eram pescadores, eles conheciam de maré, entendiam de navegação, com certeza, tinham habilidades para fazer isso. Mas mesmo com todas as suas habilidades, estavam numa situação limitada, porque o ser humano é limitado e precisa de Deus. Você que está me ouvindo agora, você é limitado, por mais sábio e inteligente que você seja, por mais esperto que você acha que é, você é limitado e você precisa de Deus. Os discípulos eram expertos em navegar em barco naquele mar da Galileia e se viram limitados, precisaram de Jesus. Você também precisa de Jesus. Amém? E o texto faz uma pergunta. A pergunta que eles fazem é: quem é este? Eles estavam convivendo com Jesus e sabiam que era Jesus. Porque Jesus mandou o vento se acalmar, mandou a água se acalmar e tudo voltou à normalidade. Eles perguntaram: quem é este, tá certo? E eu vou dizer assim: você precisa responder essa pergunta para você mesmo. Perguntar quem é este, e você precisa dar uma resposta a respeito de Jesus. Quem é Jesus para você? Amém? Deixa eu passar aqui uma informação, porque esses dias eu vi um relato aí sobre filosofia, um filósofo aí falando e comparando, dizendo que Jesus era um filósofo, tá certo? Eu tenho um respeito tremendo pela filosofia, porque a filosofia tem muito o que nos ensinar e nós devemos aprender, tá certo? A filosofia comum, ela realmente vai querer comparar Jesus com um filósofo. Mas, na realidade, a filosofia, quando fala isso, ela está, de fato, confirmando que Jesus é Deus, tá certo? Se você olhar direitinho a filosofia, e eu respeito e admiro bastante os filósofos, porque a filosofia, na realidade, vai afirmar que Jesus é Deus, tá certo? Mas, assim, existe a filosofia comum e existe a filosofia cristã, tá certo? A filosofia cristã, ela se baseia em fatos predecessores, assim, antecessores a Cristo, porque a filosofia grega já existia, a escolástica, a patrística, o judaísmo já existia, todas essas coisas tinham lá a sua filosofia. Então são filosofias que antecedem a Cristo e eles vão tratar de alguma forma, tentar compreender. Mas na verdade o Evangelho é o que fundamenta o cristianismo. Amém? Estou dizendo isso, não vou entrar aqui pela questão filosófica, explicar. Tenho uma admiração tremenda pelos filósofos, porque são sábios, que nos falam coisas interessantes. Mas a filosofia precisa entender que ela mesma está abaixo de Cristo, porque Cristo é Deus. O filósofo precisa perguntar: quem é este? Tá certo? Respeita a filosofia e é coisa muito importante. Amém? Portanto, Cristo é muito mais que um filósofo, tá certo? João, no capítulo 10 do Evangelho de João,
o versículo 30, Jesus faz a seguinte afirmação. Ele está sendo questionado e o próprio Jesus afirma, diz assim: eu e o Pai somos um. Jesus está dizendo: eu sou Deus. Amém? Portanto, amado, assim, eu estou dizendo essas coisas e eu quero pensar a partir desse texto para que você possa fazer uma reflexão junto comigo e ser abençoado pela palavra de Deus. Deixa eu dizer aqui algumas coisas que estão registradas na Bíblia. Os demônios reconhecem que Jesus é Deus. Está lá no livro de Marcos também, capítulo 1, versículo 24. Os próprios demônios reconhecem que Jesus é Deus, tá certo? Pedro, Marcos também, 8, 29, Pedro reconhece que Jesus é Deus. O próprio Pedro faz uma manifestação e diz: tu és o Cristo, o Filho de Deus, e reconhece que Jesus é Deus. E o próprio Deus faz menção de Cristo como dizendo: esse é meu Filho amado em quem eu me comprazo, em que eu me alegro. Ou seja, é o Filho de Deus, ele é a revelação de Deus. Isso também Deus está reconhecendo isso, o próprio Deus, em Marcos 9, 7. Estou dando 3 afirmações aqui. Os demônios reconhecem que Jesus é Deus. Pedro reconheceu que Jesus era Deus. O próprio Deus faz a afirmação que Cristo é Deus. Amém? Dito isso a você, eu quero que você pense isso comigo. Todo ser humano precisa responder essa pergunta: quem é este? Quem é este que nasceu há 2023 anos atrás? Que mudou a história do mundo? A história é contada antes de Cristo e depois de Cristo. A história universal do mundo, ela mudou a partir de Jesus Cristo. Eu estou dizendo isso porque os discípulos estavam ali admirados, perguntando: quem é esse? E a história dos discípulos mudou a partir de quando eles entenderam quem era Cristo, que eles entenderam que Ele era Deus, que eles entenderam que Ele era a ressurreição, que eles entenderam que era aquele que morreu pelo pecado da humanidade e que ressuscitou ao 3º dia, que subiu aos céus. Quando os discípulos entenderam isso, a história dos discípulos mudaram também. Amém, queridos? Estou dizendo isso numa reflexão breve, porque eu vi isso essa semana, eu li um artigo sobre isso. Estava comparando Jesus como um filósofo, tá certo? Mas Jesus é muito mais que um filósofo, apesar de ter usado filosofia de uma forma muito graciosa, tá certo? Mas ele é mais que um filósofo, ele é Deus. E você precisa responder essa pergunta para você, para a sua vida: quem é Cristo para você? Lá no capítulo 16 de Mateus, Jesus faz uma pergunta para os discípulos: quem o povo está dizendo que eu sou? E aí eles dão várias respostas. Diz que é um profeta que ressuscitou, diz que é Elias, diz que é não sei quem, tal. E aí Jesus pergunta: e vocês, quem diz quem eu sou? Aí exatamente lá em Mateus capítulo 16, é onde Pedro também diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, tá certo? Então, amado, você precisa reconhecer, você precisa responder essa pergunta: quem é Cristo para você? Cristo é Deus, e Ele precisa ser o Deus da tua vida individual. Deus não se revela na filosofia, a filosofia pode até afirmar Deus. Deus não se revela na religião, a religião pode até falar de Cristo como Deus, mas Ele não se revela na religião. Cristo se revela nas Escrituras, amém? A minha oração, eu tenho falado aqui, estou fazendo esses vídeos todos os dias, tá certo? Se ele servir para você, que Deus continue te abençoando. Ouça, reflita: eu não sou o dono da verdade. O dono da verdade é Cristo, tá certo? Ele é bem maior do que eu, do que qualquer pensador. Todos os pensadores e ideologistas, todos os autores de várias obras grandiosas que são importantes, nos ensinam muitas coisas, morreram e estão mortos. Cristo é o único que morreu e ressuscitou ao 3º dia. Ele é Deus. E você precisa responder essa pergunta para você mesmo, como Ele sendo Deus da sua vida, o Senhor da sua vida. Amém? Lá em Romanos, se eu não estiver trocando o texto, Jesus me ajuda. Lá em Romanos capítulo 10, ali pelo versículo 8, 9 e 10, ele vai dizer que a palavra está diante de ti, a palavra está na tua boca, a palavra está no teu coração. E se você, no teu coração, creres que Jesus é Senhor e você confessá-lo, você será salvo. Amém? A mensagem maior de Cristo é a salvação para a vida eterna, irmãos. Milagre até o demônio faz, mas vida eterna só quem dá, eterna com Deus, só quem dá é Cristo, porque
ele não é um filósofo, ele é Deus. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te dê entendimento da palavra de Cristo, que está revelado no Velho Testamento também, já falei tantas vezes aqui no Velho Testamento, tá certo? Portanto, essa mensagem breve, assim, entenda você que é filósofo, tá certo? Tem pastores aí filósofos, tá certo? Você que é filósofo, eu amo a filosofia, admiro a filosofia, ela tem verdades extraordinárias, mas Cristo não é filósofo, Cristo é Deus. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor te proteja e te ajude todos os dias da tua vida, se revele a ti como Deus, em nome de Jesus. Amém.